Jesus, exemplo de respeito à diversidade. Nos dias de hoje é muito comum vermos na televisão ou nas mídias sociais bate-bocas, brigas e até mesmo guerras, todas decorrentes da intolerância às diferenças. Podemos observar que as pessoas simplesmente não estão conseguindo conviver com a diversidade, seja ela racial, política, religiosa. Embora tenha dito que podemos ver a intolerância à diversidade na TV ou nas mídias sociais, ela pode ser encontrada em qualquer lugar, nos lares, nas escolas, nas empresas, nas igrejas. Vemos a intolerância na sociedade em diferentes graus de tensão. Uma discussão entre amigos, brigas generalizadas e até mortes. E você tem respeitado as diferenças? Tem respeitado uma opinião que diverge da sua? Você respeita a escolha feita por um amigo ou amiga? Não é de hoje que a intolerância à diversidade existe. Partindo destas premissas, vamos estudar como Jesus agiu frente à diversidade de sua época e compararmos com o que vemos na atualidade. Vamos lá, no Brasil. Nas eleições de 2014 ficou nítida a polaridade entre Norte e o Sul do Brasil. No entanto, as manifestações separativas enaltecidas nesta época, já existem há algum tempo. A Bíblia mostra que este tipo de comportamento preconceituoso também já existia na época de Jesus, como consta em João, capítulo 1, versículos 43 a 46. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem, e vê. Perceba que Natanael julga Jesus pelo simples fato de sua origem. Afinal, Nazaré era apenas uma pobre cidade da Galileia, que ficava ao norte da Palestina. E isso acontece nos dias de hoje? Você conhece alguém que teve comportamento parecido com o de Natanael? E o que fez Jesus? Concentrou sua evangelização em Jerusalém? De nossa paróquia, vamos conhecer um pouco sobre a Palestina na época de Jesus. A cidade mais importante da Palestina naquela época era Jerusalém. Contrariando o senso comum, Jesus pregou seu evangelho em várias outras cidades: Canaã, Cafarnaum, Betânia, Betsaida, Siquém, Jericó. Na maioria das vezes, formadas por gente pobre, estas cidades eram uma enorme fonte de diversidade: línguas, religiões, nacionalidades, culturas, divindades. Não quer dizer que Jesus tenha tido pleno sucesso em todas estas cidades, como é o caso de Nazaré, onde Jesus cresceu. Lá seus conterrâneos não acreditavam em seus ensinamentos e milagres, pois afinal de contas, ele era um simples carpinteiro. Livro de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Jesus foi para sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados, de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs, não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes porém Jesus, é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Isso acontece nos dias de hoje? Você já presenciou alguém discriminando outra pessoa por conta de sua profissão ou por conta de sua condição social? E o que fez Jesus? Ofendeu aqueles que não acreditavam em seus ensinamentos? Pelo contrário, apenas deixou a cidade para focar nas pessoas que estavam dispostas a escutá-lo sem qualquer preconceito. Algo parecido aconteceu também na Samaria, no caminho de Jerusalém. Livro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam,
por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Nesta passagem, os discípulos Tiago e João se manifestam, como ficaram contrariados com a negativa da aldeia samaritana. Tanto é, que eles pedem autorização a Jesus para destruir aquele povoado. Isso acontece nos dias de hoje? Você já viu alguém furioso e quando contrariado? E o que fez Jesus? Concordou com a ideia de destruição dada pelos discípulos. Desta vez, além de deixar aquele povoado em busca de outro lugar, Jesus ainda repreendeu seus discípulos, dizendo que as atitudes deles estavam completamente divergentes aos ensinamentos pregados por Jesus. Já que estamos falando dos discípulos, a escolha deles é mais um exemplo de Jesus, de como devemos nos comportar frente à adversidade. Segundo consta na Bíblia, a escolha dos 12 discípulos se deu da seguinte forma. Livro de São Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa, filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, o publicano, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Como podemos perceber, na escolha dos 12 discípulos, Jesus chama os irmãos Tiago e João, que vimos na reflexão anterior, de Boanerges, que significa filhos do trovão. Certamente, Jesus sabia do temperamento impetuoso destes 2 discípulos. Nem por isso, os excluiu. A propósito, Jesus não se cercou das pessoas mais inteligentes e cultas de sua época, mas por pessoas de formação precária e pelos excluídos da sociedade daquela época. Idosos, doentes, mulheres. Seguindo a lógica de inclusão de Deus Pai, Jesus estava em contato com aqueles considerados pecadores pela comunidade religiosa, como as prostitutas, adúlteras e os cobradores de impostos. Vale comentar que naquela época, a Palestina era dominada pelo Império Romano, que cobravam altos impostos dos judeus. Porém, esta cobrança era feita por um judeu determinado pelos romanos, chamado de publicano. Este judeu muitas vezes se via obrigado a recolher impostos de pessoas que não tinham a mínima condição de pagá-los. Por isso, que os publicanos eram considerados traidores pelos religiosos da época e consequentemente taxados de pecadores. Com toda a repressão romana, surgiram grupos de oposição, como os zelotes, que acreditavam na luta armada contra o Império Romano e seus aliados, dentre eles, os publicanos. Chamo atenção para 2 discípulos escolhidos por Jesus, Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Enquanto o primeiro tinha trabalhado para o Império Romano coletando impostos, o segundo acreditava que a única forma de combater os romanos era através de rebeliões e com uso de armas. Conseguem perceber o grande contraste ideológico entre estes 2 discípulos? Isso acontece nos dias de hoje. Vemos pessoas com grandes diferenças ideológicas conviverem em harmonia, e o que fez Jesus? Excluiu ambos por não concordar com seus pensamentos, excluiu um deles para evitar brigas entre os discípulos. Jesus tinha opção de várias desculpas para não aceitar Mateus ou Simão, afinal, enquanto a sociedade não aceitava um, o governo não aceitava o outro. Porém, mesmo com todas as suas diferenças, Mateus e Simão trabalharam em uma missão em comum dada por Jesus: a evangelização. Na Bíblia, existem outras passagens demonstrando como Jesus agiu frente às diversidades, sejam elas culturais, sociais, ideológicas ou religiosas.
De acordo com os exemplos de Jesus, não precisamos excluir aqueles que pensam diferente de nós, seja em sua casa, em seu grupo de amigos, em sua paróquia, na empresa onde trabalha. Jesus ensina que devemos respeitar as diferenças e deixar de pensar que somos os donos da verdade. O bom convívio é a experiência respeitosa do acolhimento do outro, para ouvir e para falar, sem preconceitos e estereótipos. Afinal, se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Sigamos os exemplos de Jesus, e respeitemos a diversidade.